Ok. Bom, deixa eu ver se chegou mais algum pedido. Escutei um barulhinho diferente aqui. Deixa eu ver se chegou algum pedido aqui de conexão. Não chegou, nenhuma conexão pendente. Ok, então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos orar com essa palavra de oração. A gente dá início à nossa aula de hoje, aula número 8. Estamos no curso preparatório de batismo da Igreja Batista Central de Botucatu. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças mais uma vez pela tua presença em nossa vida e pelo privilégio que temos de conhecer a tua palavra. Obrigado pelo tempo chamado hoje. Eu te louvo de forma especial pela vida da Cristina, pela vida da Priscila, pela vida do Rodrigo e ainda dos teus servos que não estão conosco nesta noite, mas que irão acessar esse conteúdo à medida em que, dentro de suas possibilidades, os links forem clicados. Eu oro pelo Antônio, pela tua filha Thelma, pela Dayara, peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e que o conteúdo desta aula seja a bênção na vida de cada um dos teus servos. É assim que oramos e pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. A expansão dos batistas no mundo, a expansão dos batistas no Brasil. Thomas Jefferson era missionário americano na Nigéria, trabalhando entre os nativos da tribo Yorubá. Depois de algum tempo na África, retorna aos Estados Unidos e é enviado ao Brasil em 1860. Bom, então, em 1860, você tem o início do trabalho batista, da denominação batista no Brasil. Olha só, isso é apenas com a finalidade da retratação histórica, porque o Evangelho de Cristo chegou ao Brasil muito antes dos batistas. E interessante é que os brasileiros tenham recebido a mensagem do Evangelho. E ponto. Então, nós tivemos aqui, antes dos batistas, provavelmente nós tivemos no Brasil, depois eu vou dar uma conferida, se não me falha a memória, os presbiterianos, né, que chegam em data anterior. Então, o trabalho efetivamente no Brasil, ele é contado de 1859 a 1865 em função do trabalho que foi originado, né, como Igreja Batista junto aos colonos americanos. Curiosamente, essa nossa região aqui, ela foi uma região que recebeu os missionários americanos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se aparece nome de algumas cidades da nossa região, porque eu lembro que eu passei por aqui. Mas Nova Odessa, Americana, Campinas, né, que eram vilas, eram lugarejos. Essas cidades, elas receberam os primeiros missionários americanos aqui no Brasil. Né? Vale apenas para enfatizar, e vale a pena lembrar, que Americana, a cidade chamada Americana, é uma colônia americana no Brasil. O primeiro cemitério... Inclusive, isso é curioso. Em Americana, nós temos um cemitério de americanos, onde esses americanos falecidos foram sepultados. Então, mesmo que hoje você não tenha mais Americana como uma colônia americana, ela foi uma colônia americana. Né? Então, esse trabalho, curiosamente... Aqui, está aqui o que eu estou procurando. Santa Bárbara do Oeste, está vendo? É isso aqui que eu estou procurando. Né? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Depois de algum tempo na África, esse missionário, Thomas Jefferson, retorna aos Estados Unidos e ele na África, trabalhou entre os Yorubás. Engraçado que entre os nativos americanos, africanos e nigerianos, ele aprende a falar o Yorubá. E ele vem para o Brasil também para trabalhar com essa descendência escrava. Né? Então, ele vai trabalhar com os iorubás. E aí, a base de apoio dele
será a colônia americana nessa região. Então, vocês vão ouvir falar da Igreja Batista surgindo em Americana, em Nova Odessa, em Campinas, região que hoje é Campinas, Buri, e até vir mais para o interior, sentido região central do país, chegando a Bauru. Tá? Bom, então vamos lá. 8 meses depois, devido a problemas de saúde, porque as autoridades o impediram de pregar o evangelho, nós temos um problema grave aqui da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Bauer precisa retornar aos Estados Unidos. Tempos depois, um grupo de colonos norte-americanos sulistas, tá vendo? Derrotados na guerra entre o Sul e o Norte, 1859 a 1865, desembarca no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste. O trabalho ele se dá a partir desses colonos americanos protestantes. E em 1871, eles organizam a primeira Igreja Batista em terras brasileiras, sob a coordenação de Richard Radcliffe. No início, os cultos ainda eram em inglês, o que afastava os habitantes locais. Os primeiros cultos em português só ocorreram posteriormente com a chegada ao Brasil do missionário William Buck e sua esposa, Anne, que rapidamente aprenderam português no Colégio Presbiteriano de Campinas. Um dos instrutores do casal foi o padre, ou ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Sacerdote católico na província de Alagoas, ele converteu-se ao protestantismo sozinho ao estudar a Bíblia, depois de abandonar a Igreja de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana. O ex-padre peregrinou pelo Brasil até chegar a Campinas, onde se torna o primeiro brasileiro a ser consagrado pastor batista. Em 1882, quando foi organizada a primeira Igreja Batista da Bahia, voltada para a evangelização do Brasil, já existiam, então, as 2 outras igrejas batistas organizadas por imigrantes norte-americanos. Quais eram? A de Americana e Santa Bárbara do Oeste, exatamente localidades bem próximas de nós aqui no interior de São Paulo. Né? Eu depois tenho que abrir esse slide aqui para fazer, deixa eu fazer já essas correções que a gente vai observando. Posteriormente, deixa eu ver se tem mais algum erro. Eu vi mais uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espada, tornou-se... Bom, parece que é isso. Então, curiosamente, nós temos na nossa região o surgimento das 2 primeiras igrejas batistas brasileiras. Em que ano? 1880, anterior a 1882, tem que tomar como base esse período de desembarque dos protestantes na região de Santa Bárbara, 1859 a 1865. Né? Então, a primeira igreja ela é organizada efetivamente em 1871. 1882, ou seja, 11 anos depois, né, é organizada a primeira igreja batista na Bahia. Tá bom? Os casais de missionários batistas norte-americanos recém-chegados ao Brasil, auxiliados pelo ex-padre, vamos lá, decidiram iniciar a sua missão na cidade de Salvador, Bahia. Bahia tinha, então, 250 mil habitantes. Chegou à Bahia no dia 31 de agosto de 1882, em 15 de outubro, organizam a PIB do Brasil, Primeira Igreja Batista do Brasil, com 5 membros, na Bahia, ok? Mas, pela primeira vez, com o nome de PIB do Brasil. Os 2 casais de missionários e o ex-padre Antônio Teixeira são os que constituem essa primeira igreja. Os 2 casais e o padre, 5. Nos primeiros 25 anos de trabalho, vamos lá, eles já tinham organizado 83 igrejas e já tinham cerca de 4.200 membros. Bom, 1882 mais 25, nós estamos falando aí de algo em torno de 1912, né? Agora, tem algumas curiosidades. Por exemplo, as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, que surgem no Brasil através de 2 missionários suecos, Daniel Bergen e Gunnar Wingren, começam o trabalho chamado do Movimento Pentecostal Brasileiro em Belém do Pará. E começam, mas veja a distância, entre Bahia e Belém. Né? Bahia Nordeste, Belém, lá no extremo norte. O que aconteceu? O trabalho missionário em 1900 e
12, coincide com essa data, 1911, 1912, já havia plantado 83 igrejas, e nós tínhamos iniciativas missionárias em diversas capitais do Norte e do Nordeste. Em Belém do Pará, o movimento pentecostal brasileiro começa na casa de uma família de cristãos batistas que não estavam sendo visitados pelos missionários que foram lá implantar o trabalho. Então, os missionários chegaram em Belém, começam a pregar o evangelho em Belém, existem conversões, mas os missionários não conseguem fundar a igreja de Belém. Naquele momento, Belém vai surgir muito tempo depois. O que acontece? Por coincidência, os pentecostais brasileiros, mais especialmente os irmãos das igrejas Assembleias de Deus, fundam a Assembleia de Deus Brasileira a partir da casa de uma família de novos convertidos batistas que estavam sem assistência. Ou seja, isso pode ser tomado pelos batistas como motivo de orgulho ou de constrangimento, pelos pentecostais assembleanos como motivo de orgulho ou constrangimento. Não importa, o que interessa é que o evangelho do reino estava sendo ministrado. O que interessa é que Deus estava movendo o coração de missionários nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, e apontando o Brasil como lugar de destino desses missionários, e enviando esses missionários para cá com o propósito da evangelização do povo brasileiro. Estamos falando de Norte e Nordeste, um território assolado pelo escravagismo, um território assolado por todas as desigualdades sociais oriundas da gestão do baronato. Estamos falando de indústrias canavieiras, estamos falando de uma população de miseráveis que era gigante. Bom, o Evangelho de Cristo sempre estará ligado a essas minorias, e sempre o Evangelho de Cristo ele estará sendo ministrado muito próximo à sarjeta, muito próximo às populações que vivem os limites entre a vida e a morte, entre uma vida digna e a indignidade, entre o mínimo de saciedade e a fome. Olha, isso é bíblico. Eu não estou dizendo com isso que o evangelho não seja para os reis, para os imperadores ou para os governantes. O evangelho de Cristo é para todos, mas normalmente quem deu atenção ao longo da história ao evangelho de Cristo são os menos favorecidos. Os nobres, os cultos, os doutos, os magistrados, eles normalmente, ao longo de toda a história do cristianismo, embasados em seu conhecimento e encastelado em suas torres de marfim, eles acham-se senhores da razão, senhores da verdade. E admitir uma outra verdade, sendo lógica e bastante, como a verdade do cristianismo, a verdade do evangelho, é para essas figuras imponentes fator de impotência. Para essas figuras sábias, símbolo da loucura. O evangelho vai dizer sobre essa característica exatamente assim, que o evangelho da cruz é loucura, é loucura para os sábios, é loucura para os entendidos, mas é salvação para todos aqueles que creem. Então, esse fenômeno acontece no Brasil. Sempre o movimento de evangelização nas nações, com raríssimas exceções, vai começar das bases sociais, vai começar das periferias, vai começar das vilas, vai começar das fazendas, até que esse evangelho de Cristo seja trazido às rodas da alta sociedade. Foi assim no passado, é assim ainda hoje, apesar do evangelho de Cristo ser tão pregado, tão difundido, não tem um dia sequer em que você ligue um canal de televisão, ligue uma emissora de rádio e que você não ouça falar de Jesus através de um programa de ministração evangelística. Bom, vamos lá, vamos em frente. Estava aberto o chamado Campo Missionário Brasileiro. Então, vamos lá, começo do século XX, século passado, começo do século XX, nós tínhamos no Brasil 83 igrejas batistas e mais de 4.200 membros, ou aproximadamente 4.000 e
200 membros. Bom, agora isso é preciso ser dito. Esse fenômeno acontece com as Assembleias de Deus, essa realidade eu e a minha esposa, a Cristina, a dona Iraci, conhecem muito bem, né? Eu venho da Assembleia de Deus, eu fui criado na Assembleia de Deus com a minha família. Então, o que acontece? Os obreiros americanos que aqui chegavam traziam consigo o modelo de igreja que conheciam na sua terra natal, implantando a estrutura eclesiástica americana. Está certo ou está errado? Não está certo nem está errado, é um fenômeno que tem que ser entendido. Agora, eu não posso exigir que, com o passar dos anos, o costume, a liturgia, a visão americana impere no Brasil. A visão sueca impere no Brasil. As Assembleias de Deus no Brasil, eu vou falar sobre isso com o objetivo da ilustração, comete esse equívoco, por exemplo, em usos e costumes. Os missionários suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, chegam ao Brasil e depois suas respectivas esposas, né, trazendo, por exemplo, costumes, cultura, que logo são copiados, tanto o costume quanto a cultura, são copiados pelos nativos brasileiros, pelos cidadãos brasileiros. Praticamente Brasil ainda colônia. Então, as roupas dos missionários suecos tornaram-se referencial para as Assembleias de Deus até hoje. Terno, gravata, as mulheres com 3, 4, 5 saias, muito bem agasalhadas, muito bem cobertas. Nós estamos falando de uma realidade sueca de temperaturas rigorosíssimas no inverno, de algumas dezenas de graus abaixo de zero. E como os missionários chegaram ao Brasil assim, isso tornou-se, entre aspas, um modelo de santidade. São os chamados usos e costumes, que muitas igrejas reproduzem até hoje como santa doutrina. Isso não é bíblico. Porque Paulo, escrevendo sua carta aos crentes da cidade de Corinto, fala que é mister, que as mulheres, que os homens conservem tais costumes. Ainda assim, as cartas de Paulo são contextualizadas num dimensionamento histórico, geográfico, e aí climático, uma perspectiva cultural, econômica, histórica, completamente diferente das perspectivas que nós temos hoje. Eu fui jornalista da CPAD. Trabalhei com o Jornal Mensageiro da Paz, a revista Seara, Jovem Cristão, Círculo de Oração e o Obreiro. Eu era super jovem, mas eu cobri o aniversário de 75 anos, jubileu de diamante, das Assembleias de Deus no Brasil, como representante da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu estava lá. E acontece uma coisa muito curiosa, que é a palavra do Ivan Wingren, filho, já deve ser falecido, ele já era um septuagenário, né? E lá se vão 30 anos. Então, o Ivan Wingren, estive também com a Ana Berg, e eu e a Celeste ficamos responsáveis pela Ana Berg e pela sua filha, então neta do Gunnar Berg, do Daniel Berg, e eu tive contato em Belém do Pará com o Ivan Wingren, filho do Gunnar Wingren. Me lembro de uma palavra que ele deu para mais de 5.000 pastores na Catedral das Assembleias de Deus, na Rua Barão do Amazonas, no centro de Belém do Pará. O Ivan disse: meu pai e o Daniel não vieram para o Brasil trazer uma doutrina, nem trazer um costume, que, aliás, dividiu o povo brasileiro, dividiu os cristãos brasileiros. Eles vieram trazer a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. E eu fiquei muito embevecido com a palavra do Ivan Wingren, porque nós estamos falando dos anos 1980, estamos falando de Norte e Nordeste, além de pastores de todas as regiões do Brasil presentes na Rua Barão do Amazonas, naquele dia. E ele
falando isso para pastores radicais em usos e costumes, e eu gostei muito daquilo. Eu tinha 20 e poucos anos, eu adorei aquilo. Falei, caramba, até que enfim alguém enfrenta esse tema com a legitimidade de filho dos fundadores. Muito curioso isso. Então, essa é a questão. E esse fenômeno também acontece com os batistas, né? E depois eu quero conversar sobre esse fenômeno um pouco mais. Vamos avançar na leitura do PowerPoint. Vamos lá. Além da estrutura cuidadosamente organizada, as igrejas brasileiras fizeram questão de manter o modelo congregacional de governo, caracterizado pela autonomia de cada igreja local, uma marca dos batistas que predomina até hoje. Ponto positivo. Extremamente positivo. Vou citar agora como exemplo os presbiterianos. Os presbiterianos, eles têm um regime baseado na decisão ou gestão de um presbitério. Esse presbitério é composto por cristãos ilustres daquela comunidade, de tal comunidade, e são indicados pela igreja local para a composição desse presbitério. Esse presbitério se reúne e toma todas as decisões necessárias para o bom andamento daquela congregação. Bom, não estamos discutindo se está certo, errado, se é bom ou é ruim. O modelo batista americano deixou como legado para os cristãos batistas brasileiros o formato congregacional, que é muito interessante. Então, você não tem um presbitério governando. Não é um governo monocrático, em que um pastor governe toda a igreja. Quem pratica hoje o chamado governo monocrático, as Assembleias de Deus no Brasil, por exemplo? Quem pratica o governo a partir do presbitério? Os presbíteros aparecem na igreja presbiteriana. E nós temos alguns outros modelos, por exemplo, o modelo do concílio formado por anciãos, e sendo estes anciãos e aí a palavra anciãos não é uma identidade ou uma nomenclatura da identidade dos velhos, mas dos ilustres, né? Copiando-se, inclusive, o modelo inglês. Até hoje nós temos algumas coisas muito curiosas. Vocês observam na história, isso já foi muito mais marcante, muito mais radical. O cara era jovem, mas ele usava uma peruca branca para fazer parte da corte inglesa. A peruca branca, dos cabelos embranquecidos, dos cabelos brancos, era sinal de idoneidade, experiência, mesmo que ao tirar a peruca de cabelo branco, o cabelo do cara fosse pretinho. Então, são os símbolos, e são os símbolos a partir digamos, da prevalência dos ícones, né? Da permanência do símbolo pelo símbolo. Quer dizer, eu pego um ícone, que é um símbolo, e faço com que esse ícone seja o símbolo, né? Então, é muito curioso isso. E o movimento dentro da Igreja Batista foi, então, pela manutenção não só da liturgia, como da forma de governo. É por isso que eu, como pastor batista, não decido sozinho. É por isso, vocês vão ver isso depois, que na estrutura de gestão eclesiástica ou gestão da igreja, na concepção batista, o pastor não decide. O pastor trabalha com o chamado conselho administrativo. Esse conselho administrativo é formado por membros do conselho fiscal, por diáconos, membros da diretoria e líderes de departamento. São 4 subsegmentos. Esses 4 subsegmentos dão a consistência do que nós chamamos de conselho administrativo. E a esse conselho administrativo é dada a responsabilidade da gestão. Mas até que ponto? Essa gestão, ela obedece, por exemplo, a algumas atribuições garantidas ou exigidas por estatuto e por regimento. Garantidas e exigidas, direitos, né, e deveres, né? São responsabilidades e obrigações muito além de direitos e privilégios, né? Então, qual é a grande responsabilidade do conselho administrativo?
De novo, quem compõe o conselho administrativo? Membros da diretoria. Quem são os membros da diretoria? Pastor-presidente, primeiro vice, segundo vice. O pastor-presidente pode ser o pastor e presidente, pode ser só pastor, e você ter um presidente da diretoria administrativa. Nós estamos falando de dois braços, o braço espiritual e o braço administrativo. Bom, uma vez que você tenha pastor-presidente, primeiro diretor, ou seja, primeiro vice-presidente, segundo diretor ou segundo vice-presidente, aí você tem primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Esses são os elementos que compõem o braço administrativo da diretoria, conforme estabelece estatuto e regimento interno. Diretoria. Conselho fiscal, normalmente composta por membros em número ímpar. Por que número ímpar? O nosso conselho fiscal é composto de 5 irmãos, para que não haja voto de empate. Nunca vai empatar. Então, ou são 3, ou são 5, ou são 7, ou são 9, ou são 11, ou são 13, sempre números ímpares, para nunca ocorrer a hipótese de empate numa votação. Bom, vamos lá. Quem compõe o conselho fiscal, então? 5 pessoas indicadas pela igreja. Quem compõe a diaconia? Um número ilimitado de diáconos. Normalmente a Igreja Batista, ela separa o diácono e a esposa, a diaconisa. Então a igreja tem que reconhecer no casal a chamada ministerial, as afinidades com a Bíblia Sagrada, a observância do que diz estatuto, do que diz regimento, mas do que ensina a palavra de Deus. E o diaconato na Igreja Batista é diferente do que ocorre em outras igrejas. Diácono na Igreja Batista não é para ficar em pé na porta tomando conta de criança que vai ao banheiro ou de alguém que vai beber água. Não. Na Igreja Batista, diáconos são tratados como ministros, não são pastores, mas trabalham em apoio, são o braço espiritual da igreja, o braço espiritual, agora não mais o braço administrativo, diretoria, diaconia. Braço espiritual, as lideranças e a diaconia. Então, vamos lá de novo. Braço administrativo, diretoria e conselho, né? Conselho fiscal. Né? Repetindo, braço administrativo, diretoria e conselho fiscal. Braço espiritual, o pastor e a diaconia e as lideranças. Esses 2 braços vão tratar da estrutura de funcionamento ou da estrutura e do funcionamento de uma igreja batista local. Bom, responsabilidades do Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo se reúne, de novo, membros da diretoria, membros da diaconia, membros do Conselho Fiscal e membros das lideranças. 4 segmentos. Se reúnem periodicamente. O nosso estatuto e o nosso regimento dizem que nós precisamos nos reunir uma vez ao mês. Esse conselho administrativo, esse braço gestor, o que ele faz? Ele elabora o pautário. Então, ele elabora pauta. Então, quais são os temas a serem elencados? Esse conselho apresenta esses temas. E esse conselho é responsável por ouvir, cada um em seu segmento, os seus pares. Membros da diretoria sabem o que a diretoria pensa, membros da diaconia sabem o que a diaconia pensa, membros do conselho fiscal sabem o que o conselho fiscal pensa, membros dos departamentos, líderes de departamento, sabem o que os membros de seus departamentos pensam. E a diaconia, além de ter o papel de se posicionar, também tem a autoridade de levantar, de elencar quais são os temas de necessidade, de urgência, que devem ser pautados nessa reunião do Conselho Administrativo. Mas nós não resolvemos. Fazemos a pauta, discutimos entre nós tudo isso que terá de significar o desejo, a ansiedade, a necessidade, ou desejos, ansiedades e necessidades da igreja local, da congregação local, que tem que se ver representada nos temas que fazem parte do pautário, e aí essa pauta definida e votada dentro do Conselho Administrativo vira material para a Assembleia Geral Ordinária. Nós temos 3 tipos de assembleia numa igreja batista.
solene, que não tem votação e não se exige para ela quórum. Datas comemorativas, consagrações, tudo o que você imaginar de solene ou solenidade cabe na classificação de assembleia solene. Mas você tem ainda as assembleias gerais ordinária e extraordinária. Ordinária, todos os assuntos da vida cotidiana da igreja. Assembleias extraordinárias, todos os assuntos contidos em artigos, artigos, parágrafos, alíneas e incisos de estatuto de regimento que vocês têm que olhar com calma. Então, qual é a pertinência da Assembleia Geral Ordinária? Os assuntos da ordem. Quais são os temas das assembleias extraordinárias? Principalmente, votação de diretoria, alienação de patrimônio, compra de patrimônio, né? Tudo aquilo que envolve mudança de sede, tudo aquilo que envolve posicionamentos que vão mexer com a estrutura de funcionamento, de existência daquela congregação, daquela unidade da denominação. Todos esses temas vão ser tratados em assembleias gerais extraordinárias. E aí nós temos uma série de regras estabelecidas. Tempo para que o edital de publicação, o edital de convocação seja publicado, é um tempo para as Assembleias Gerais Ordinárias, outro tempo para as extraordinárias. A questão do quórum, né? Maioria simples, maioria absoluta, o tempo de convocação entre as convocações. Primeira convocação não atingiu o quórum, 7 dias, 14, 21. Então, isso tudo está regulamentado. Eu vou resumir. O sistema é extremamente democrático. Digamos que um membro da igreja hoje, seja ele quem for, ele está na comunhão da igreja, é participante do corpo de Cristo naquele lugar, obedece lá aos ritos de frequência, está com a sua vida em ordem diante da igreja, tanto o aspecto espiritual quanto o aspecto administrativo perfeitamente atendido, ele tem poder de vez, voto e veto. Ele pode exigir prestação de contas, ele pode exigir acesso ao livro fiscal, ele pode exigir acesso à movimentação financeira, às contas da igreja. Por quê? Porque essa igreja não pertence ao pastor, nem essa igreja está sendo gerida por um presbitério ou por um ancianato. Não, é um regime congregacional. Então, ele tem todo o direito de ler as atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. Na verdade, quando os temas elencados e pautados no Conselho Administrativo vão para a Assembleia, é a Assembleia quem aprova ou desaprova. Então, um membro sugeriu, ou alguém observou, ou o Conselho Fiscal pautou, ou a diaconia pautou, ou a diretoria pautou, ou um líder de departamento pautou, não importa. Pautou. Esse assunto foi apresentado. De fato, ele foi elencado e foi pautado. Bom, pautaram-se esses assuntos. Esses assuntos vão para a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral vota. Voto vencido, respeito ao voto vencedor. E ponto. Em tudo o que fazemos, esse é o formato. Isso é fruto da gestão americana, né? Isso é fruto da transparência americana. E aí, esse regime, então, predominantemente americano, né? Predominantemente, deixa eu só retornar aqui uma chamada. Pronto, já respondi. Esse formato de governo predominantemente americano veio para ficar e graças a Deus por isso que as igrejas batistas hoje trabalham assim. Só para vocês terem uma noção da seriedade disso, eu vou perguntar à minha cunhada, a Cristina está aí. Deixa eu diminuir a tela, porque aí eu vejo o rostinho de vocês. Eu vou voltar aqui já. Cristina, você está aí, não está? Ô, pastor. Cris, eu vou te fazer uma pergunta apenas para você conversar com a gente aqui, tá? A Cristina,
ela está mais com a gente do que com a Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, com a igreja onde ela tem congregado ultimamente por conta da proximidade, que é uma igreja que fica logo atravessando a rua, logo em frente à sua casa. Cristina, eu quero que você seja assim muito clara, muito específica, muito direta. Você participou de alguma Assembleia Geral, não que não haja, vamos colocar dessa maneira, não estou dizendo nem que não haja. Você já participou de alguma Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, para prestação de contas do dinheiro que entra e do dinheiro que sai, ou em Bento Ribeiro, ou aí na Igreja em Guadalupe? Aqui na frente de casa não tem. A gente não sabe de nada. Entendeu? Cris, apresenta mais ou menos como é que funciona essa igreja. Ela é uma igreja que pertence a um pastor, a um investidor. Você tem acesso ao estatuto dessa igreja? Não, Jô, não. Inclusive, você disse que seria interessante, você até me questionou, que seria interessante eu perguntar como foi formada a igreja, saber da história, né? Jô, até hoje eu não vi isso. Você já fez o pedido do estatuto? Não. Vamos fazer o seguinte, você vai procurar o seu pastor, se você quiser, é claro, tá bom? É apenas uma conversa como atividade de aula. Eu sei que ele não é seu pastor, você está aí temporariamente, ocasionalmente, mas eu vou te fazer uma sugestão, se você achar que deve, faça, se você não quiser fazer, de boa. Sugestão, procure o pastor dessa igreja e diz que, pastor, ter acesso ao estatuto e ao regimento interno da igreja é um direito de todo membro. Eu quero uma cópia do estatuto e do regimento interno. Ou ele vai perguntar para você imediatamente o quê? Por que você quer? O que você está querendo? Ou ele vai falar, ou ele vai agir como tendo isso como justificativa, né? E eu não sei se ele vai te dar uma cópia, né? Mas desculpe, Cris, fala de novo. Com certeza não. Conhecendo já a figura, lembra que eu te falei? Eu te perguntei Lembro. sobre a carta de apresentação para fazer um curso numa outra igreja. Ele me enrolou, Josias. Olha, é complicado. Não, mas eu vou pedir mesmo assim. Você topa pedir? Topo, eu quero, eu vou pedir então, legal. sim. Tá? E vamos ver o que ele vai responder. Né? E você pode fazer a mesma experiência em qualquer igreja onde você pise. Agora, lá em Bento Ribeiro tem essa reunião, tá? Desculpe, fala de novo, Cris. Lá em Bento Ribeiro, eles têm a reunião. Tem. Eles dão conta de tudo, inclusive das igrejas que são filiais. Tem. E poucos membros vão. Se tiver, assim, uma igreja de 50 membros, eu estou só chutando, tá? Tá. 10 vão. Porque as pessoas não se interessam, não. Eu fui acompanhando, né? Eu fui muito jovem, membro da diretoria da Igreja Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, como terceiro secretário. E algumas estratégias são montadas até hoje com o objetivo... Eu não estou depreciando a imagem de igreja nenhuma, nem dizendo que a nossa é melhor ou é perfeita, nada disso. Temos os nossos problemas, os nossos defeitos, estamos só falando sobre os métodos, né? Todos os assuntos polêmicos eram deixados para serem votados no final da reunião. São reuniões normalmente muito vazias e todas as decisões estão tomadas e elas são comunicadas em assembleia. Então, a assembleia ela é utilizada para comunicar aos membros da igreja o que o governo, que é autocrático, decidiu. Autocrático e monocrático. É a decisão de um só. Então, o que ele decidiu? Então, normalmente, o pastor, que é o pastor e presidente da instituição, ele decide os rumos da instituição. Se você pegar Bento Ribeiro, por exemplo, pastor Horácio da Silva Júnior era o primeiro vice-presidente, pastor Emanuel da Silva, seu irmão, segundo vice-presidente, pastor Jeremias da Silva, outro seu irmão, o terceiro vice-presidente, e assim sucessivamente. O primeiro tesoureiro morreu há poucos dias atrás, o irmão Abílio. Abílio da Silva, um
outro irmão do pastor presidente. São mais de 400 congregações. Esse fenômeno se repete nas Assembleias de Deus do Brasil inteiro. Se você olhar como funcionam as Assembleias de Deus de São Cristóvão, vinculadas ao sistema Confraderge, é assim. Madureira, o Abner Ferreira de Madureira, junto com o bispo Manuel Ferreira, que compõe esse conglomerado de gestão das igrejas de Madureira, é desse formato. CGADB, com Belém, Belenzinho, pastor José Wérito Bezerra da Costa, é esse formato, são governos autocráticos. O que acontece com a Igreja Batista? Não. Na Igreja Batista, o pastor é eleito pela congregação, ele fica pelo tempo que a congregação decidir que ele deve permanecer, e ele é exonerado quando a Assembleia se reúne e decide por sua exoneração. É simples assim. E aqui, Jô, na frente, esse pastor ele não coloca ninguém para ajudar ele, é só ele. E aí, qual é a explicação? Ah, ele é o dono, né? Para não dividir o governo, para não dividir o poder. Ele prega, ele canta, ele... É isso aí. Para não dividir o poder. Olha, essa semana nós temos na mídia a polêmica do assunto STF discutindo a perseguição comunista que fecha as igrejas e blá, blá, blá e tal. Não comprem essa mensagem. Não comprem essa performance. Nós não temos proibição do evangelho no Brasil. Ninguém tenta fechar a igreja no Brasil. A discussão que nós temos é política. Nós temos o Dória se degladiando com o Bolsonaro e os bolsomínios se degladiando com todos os outros que não concordam com o seu ponto de vista. O que está em jogo na audiência que foi solicitada? É assim, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser provocado, a expressão é essa, para que ele se manifeste. Bom, quem fez a provocação? O Cássio, com K, Nunes. Quem é esse cara? Um ministro colocado pelo Bolsonaro na vaga do Celso de Mello. Mas nós temos um outro ministro, o ministro Marco, se aposentando agora em junho. E nós temos uma terrível corrida, uma disputa protagonizada por dois elementos. Augusto Aras, procurador da Procuradoria-Geral da República, PGR, e por um outro cidadão, que é o advogado-geral da União, era ministro, foi alçado ao posto de advogado-geral da União, que é o André Mendonça, pastor presbiteriano. O que está acontecendo? O Bolsonaro já tinha declarado que, para ocupar essa vaga, ele queria alguém, entre aspas, terrivelmente evangélico. E nós não podemos ignorar que os evangélicos deram a base de sustentação do governo Bolsonaro. Ou o governo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, viu nesse movimento evangélico uma base para se estabelecer no governo. E ele foi eleito por essa, digamos, por essa população evangélica, ou com o apoio dessa população evangélica. Os caras não estão usando máscara, são contra o isolacionismo ou o isolamento, né? Esses ismos são pejorativos, então eles são contra o isolamento. Eles estão fazendo amanhã, estão convocando uma manifestação com 1 milhão de evangélicos na esplanada dos Três Poderes em Brasília, para protestar contra o STF em apoio ao Jair Messias Bolsonaro. Você sabe quem está articulando esse encontro de amanhã? O filho do presidente da República. Me perdoem a expressão, né? Mas é esse mesmo imbecil que, há 2 dias, se referindo às mulheres que fazem parte da comissão, se eu não me engano, a comissão jurídica da Câmara, eu vou ver qual o nome correto dessa comissão, ele se referiu às mulheres como mulheres portadoras de vagina. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. Então, quem é que tem emprestado credibilidade para que essa base evangélica se construa? No meio evangélico, Silas Malafaia, Jorge Linhares, Edir Macedo. Edir Macedo é dono de parte da CNN,
é dono da TV Record, é só você olhar o material que é publicado. Valdomiro Santiago, R.R. Soares, e um percentual alto das chamadas igrejas neopentecostais. A gente pode falar sobre isso. Igrejas históricas, igrejas protestantes, igrejas pentecostais, que podem ou não estar incluídas no movimento protestante, e as neopentecostais. O problema é que lá no final, no rabo da fila, essas neopentecostais, elas são muito próximas a seitas, a movimento sectário, divisionário. E esses caras são os caras que estão dando a base de sustentação do governo Bolsonaro. Bom, eu tenho me posicionado, por exemplo, dentro do grupo do COPIEB, Conselho de Pastores de Igrejas Evangélicas e Obreiros de Botucatu. Inclusive gerando algumas colocações que eu tenho feito, faço muito poucas intervenções, mas gerando polêmicas terríveis. Nós temos ali a galera convocando o pessoal para a rua e brigando porque querem abrir igreja, porque vão abrir a igreja. E aí, por exemplo, se você olha o posicionamento, eu vou postar esse vídeo aqui do pastor Augusto Nicodemos. Né? Eu vou ver se eu consigo pegar os links agora. Deixa eu ver aqui. Botei no Conselho de Pastores, não é segredo. Né? Pastores de Botucatu. E é uma vergonha a forma como a maioria deles se posiciona. E se sentiram ofendidíssimos com uma colocação que eu fiz. Se sentiram ofendidíssimos. Me chamaram de arrogante, de prepotente, de tudo que vocês possam imaginar. Né? E aí eu digo assim, olha, me desculpem, mas esse é o meu ponto de vista. Sinto muito se vocês não concordam. Né? Eu não estou aqui para repercutir o que está na cabeça de ninguém. É o que eu penso, esse é o meu posicionamento. Então, dê uma olhada nesse vídeo do pastor. Quem é o Augusto Nicodemos? É um líder presbiteriano no Recife. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana no Recife. Ele não é pastor batista, não. Deixa eu mostrar para vocês o que eu coloquei hoje no Grupo IBC. No Grupo IBC, eu coloquei aqui posicionamento do Caio Fábio. Caio Fábio hoje é líder da Igreja do Caminho, ex-pastor presbiteriano, um cara polêmico, né? Extremamente polêmico, mas extremamente inteligente. Vale a pena ouvir o pastor Caio Fábio de Araújo Filho falando sobre essa questão. Eu vou colocar aqui, apenas para que vocês vejam e não sejam nunca decisores de decisões unilaterais ou monocráticas. Vejam tudo, ouçam tudo para poder decidir. Deixa eu mostrar aqui. Jorge Linhares. Jorge Linhares é pastor batista da Igreja Batista do Getsemane. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, não. Denúncia gravíssima de rombo bilionário em Brasília e o povo paga. Jorge Linhares. Então, deixa eu ver. Não foi. Ele falou ainda há pouco sobre isso, defendendo sobre as transmissões do coronavírus há 2 minutos. Deixa eu ver aqui. Ele se posicionou, atacou as igrejas, os pastores que não concordam com ele, né? Aqui, ó, a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Tem mais. Ele alinha a visão com Bolsonaro, ele é parceiro do Silas Malafaia, o STF. Ele é parceiro do Silas Malafaia e ele alinha a visão, emprestando credibilidade. Ó, deixa eu ver. Não é aquele primeiro, não, mas vamos lá. Bom, mas vamos colocar esse aqui, né? Recomendações do STF, mas não foi esse. Ele gravou uma palavra agora no dia 7, mas por aqui vocês conseguem rastrear
o material do Jorge, o material do Augusto Nicodemos, e vocês têm um posicionamento de alguns pastores que têm sido muito atacados, principalmente pelo pessoal da chamada extrema-direita, ou inclusive o Paulo Júnior. Não concordo com tudo que o Paulo Júnior fala, e não concordo muito, mas vale a pena ouvir o Paulo Júnior, porque algumas coisas que ele fala faz todo sentido, né? Todo sentido, né? Vale a pena ouvir o Paulo Júnior em algumas situações. Eu estava ouvindo o Paulo algumas horas atrás, mas tudo bem. Isso aqui, o Paulo deu uma atacada nessa situação aqui do vendedor de feijão, blá, blá, blá e tal. Essa galera, né, esses caras estão juntos nesse trabalho de defesa, digamos, da fé e das igrejas. Bom, tem que olhar com muita cautela, olhar os dois lados da história. Eu vou dar uma sugestão para vocês, é apenas uma sugestão. Eu vou sugerir para vocês que vocês assistam os vídeos desse cara, Marco Antônio Villa. Esse cara é um professor aposentado da USP, né? Ele tem um posicionamento muito, muito, muito curioso. Vale a pena vocês assistirem. Eu estou inscrito no canal, eu recebo o material dele e tal, vejo periodicamente o que ele escreve. Nesse momento, agora mesmo, ele está transmitindo, ele faz uma live diária nesse horário e falando sobre essas leituras. Um outro cara também, se eu não me engano, o nome do espaço dele, deixa eu ver se é esse aqui. A Celeste está passando aqui do meu lado. Celeste, o site do aula de batismo. Celeste está perguntando se é aula de batismo ou de política. É que ela não pegou a aula, né? Então, assim, aqui, Celeste, é o seguinte: nós estamos falando sobre os regimes de governo, sobre os formatos de gestão das igrejas e por que determinadas igrejas agem como agem e por que a Igreja Batista age da forma como age. Então, é interessante também para que membros da nossa igreja tenham uma visão política e uma visão correta, né? Deixa eu ver se é site do José. Deixa eu ver se é isso. Mas não é site do José. Eu acho que é blog do José. Não é... Esse rapaz também ele tem uma visão muito interessante, é um advogado. Deixa eu ver se é o blog do José. Se eu não encontrar aqui, depois eu procuro para vocês e trago. Ele traz sempre essa postura mais questionadora, mais observadora. Eu não estou achando, mas eu vou procurar e depois eu coloco aqui para vocês. Então, eu sugiro o seguinte, que vocês sempre tenham acesso à informação, agora trazendo para o campo da igreja de novo, vindo de novo para o sistema de governo da igreja, e aí vamos voltar lá rapidinho a nossa apresentação para a gente passar para o final da aula de hoje. É por isso que a nossa igreja vai trabalhar com uma perspectiva de governo não central, mas de um governo plural baseado na Assembleia. É um regime americano, sabe? Então, as igrejas brasileiras fizeram questão de manter o modelo congregacional de governo, caracterizado pela autonomia de cada igreja local. Detalhe: ninguém decide os rumos da Igreja Batista, a não ser a própria Igreja Batista. Ninguém. Nós somos ligados à Convenção Batista Brasileira. Ela não decide os rumos da igreja local. Não é uma agremiação executiva. Ela é um órgão consultivo, né? Então, Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Eu sou ligado à ordem, mas a ordem não determina, não estabelece os ditames comportamentais ou operacionais para os pastores batistas em suas respectivas congregações. A igreja é soberana e assim o será sempre. Tanto é que quando eu e Celeste fomos convidados para compor a equipe pastoral da Igreja Batista Central de Botucatu, nós não éramos pastores batistas. Isso gerou, inclusive, uma grande controvérsia junto aos pastores batistas antigos e tradicionais da região centro-oeste paulista. Pastores de Bauru um deles já havia pedido exoneração da sua igreja para concorrer ao pastorado da Igreja Batista Central.
O ex-pastor da nossa igreja havia sido pressionado para entregar todos os documentos da igreja local e para vir uma intervenção, quando eles souberam que Josias, um pastor pentecostal, era candidato ao pastorado na Igreja Batista Central. A igreja se reuniu, vieram 28 pastores ministrar na Igreja Batista Central, eu fui o 29º, ganhei com 98% dos votos válidos, eu já ministrava nessa igreja ao longo de 12 anos, e a Igreja Batista Central, reunida em assembleia, disse, nós queremos o pastor Josias. Tanto é que a igreja que organizou o meu pedido de concílio. Desculpem. Foi a igreja local que organizou. A diaconia da igreja local chamou a representação da Convenção Batista Brasileira aqui na nossa igreja e disse, nós não pedimos intervenção aqui. Existem os mecanismos corretos para que se peça intervenção. A igreja não está em desordem. Nenhum elemento, ou comportamental, ou político, ou religioso, ou de sequência administrativa pastoral na igreja local, redundou numa assembleia que solicitasse algum tipo de intervenção. Então, por favor, podem sair daqui. Respeitem a autonomia e a autoridade da igreja local. Eles tiveram que meter o rabo entre as pernas e voltar para Bauru. Não satisfeitos, depois que eu fui eleito, convocaram a mesa da Convenção Geral das Igrejas Batistas Brasileiras, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, que acionou a representação estadual, São Paulo, e São Paulo mandou uma comissão aqui. A comissão me chamou para conversar e disse, olha, tem um processo contestando o seu ministério pastoral junto à Igreja Batista Central e a legitimidade de sua eleição. Eu disse, pois bem, então comuniquem-se com a igreja local. Eu fui convidado pela igreja local, não me pronunciarei em nome da igreja local, a igreja é soberana, respeitem a soberania dessa igreja, e agora discutam a legitimidade das informações constantes no processo. Discutam o processo, que foi, inclusive, o processo de exame e concílio ao qual eu fui submetido. Teve 11 pastores batistas tradicionais antigos que resolveram peitar Bauru e dizer assim, vocês têm que aprender a respeitar a decisão de uma igreja local. Peitaram a Convenção Geral, peitaram o Estado, a partir da igreja local. Um dos pastores faleceu ontem, pastor Antônio Cabral, pastor da igreja em Macatuba, pastor decano do meio batista. Ele disse, não... O pastor Dirceu Rodrigo dos Santos, pastor da PIB de Areópolis, se posicionou. O pastor Antônio Cláudio, que está conosco, um dos diretores da Ordem de Pastores Batistas do Brasil na região Centro-Oeste. Ele veio para cá, hoje é nosso amigo. Está conosco na igreja, agora ele saiu para assumir Mato Grosso. Ele se posicionou, disse assim, esses caras fazem isso há dezenas de anos, mas não vão fazer com você. Se você é a vontade da Igreja Batista Central de Botucatu, eles vão ter que respeitar. Então, isso me atrai. Essa legalidade, essa legitimidade, essa transparência, essa autonomia da igreja local me atrai. Mas isso não é privilégio nosso. Está aqui, ó, a origem. Os obreiros americanos que aqui chegavam traziam consigo o modelo de igreja que conheciam na sua terra natal, implantando a estrutura eclesiástica americana. Além da estrutura cuidadosamente organizada, as igrejas batistas brasileiras, as igrejas brasileiras, fizeram questão de manter um modelo congregacional de governo, caracterizado pela autonomia de cada igreja local, uma marca dos batistas que predomina até hoje. Com o tempo, as comunidades foram adaptando seus costumes à realidade brasileira, mas sempre mantendo a identidade. À medida que as igrejas batistas se multiplicavam, surgiu a necessidade de reafirmar o ideário do segmento. Essa tradição ideológica jamais se perdeu no tempo, graças à estratégica propagação através de publicações como livros, bíblias, revistas de estudo, jornais. A tradição batista legou aos evangélicos brasileiros outra preciosidade, o cantor cristão, que eternizou centenas de hinos cantados até hoje por crentes de todo o país. Da primeira edição de 1891 até hoje, as páginas do cantor têm sido fonte de louvor e inspiração. Dos hinos do acervo, mais de 100 foram compostos ou traduzidos pelo missionário e músico judeu-polonês Salomão Luiz Jurgb, que viveu 37 anos no Brasil. Jurgb e
é considerado por muitos o mais importante inologista brasileiro, um dos maiores do mundo, inclusive. Bom, galera, é isso, né? Então, eu estou contando essas rápidas histórias para vocês compreenderem por que vocês chegam, por exemplo, agora nesse momento, a igreja está fechada. A igreja está fechada. Mas eu estou aqui, estamos fazendo acompanhamento de casais pelo Meet, escola bíblica dominical, as crianças trabalhando, agora os adolescentes vão entrar com culto, vigília através do Meet, programa de rádio. Nós tivemos uma despesa de mais de R$40 mil até agora para manter a igreja fechada. Vocês entendem isso? É uma despesa que não para. Agora mesmo, eu estou retardando um pouquinho para essa semana a assinatura de outra plataforma da Rádio Web, já era para ter sido feita, já está escolhida, já sabemos o que vai ser, o que não vai ser, está para rolar agora, né? Mas se você chega na Igreja Batista Central, sala de aula pronta, é por quê? É para ela funcionar física e digitalmente. O estúdio, ar-condicionado de 22 mil BTUs, tudo zero, tudo pronto para funcionar física e digitalmente. Então, a igreja tem 300 mega de internet, uma página que a gente está terminando de fechar, que é uma das páginas modernas da cidade. Quer dizer, então por que a gente investe nisso? A gente investe para fazer com que a igreja exerça o seu papel de liderança, mesmo que de portas fechadas. Se você perguntar hoje, e aí eu vou fazer um comentário aqui para a gente encerrar a aula de hoje, que não é preconceituoso, não é um comentário desrespeitoso, nem ignorante, mas é fato que a gente tem que parar para pensar. Igreja Batista Central hoje. É claro que vocês vão me ver lá insistindo, falando, crente tem que ser fiel em dízimos e ofertas, tem que ter compromisso, da mesma maneira que você tem compromisso com a associação, que tem compromisso lá com o seu clube de preferência, com o seu jornal de preferência, com o serviço de internet da sua casa, com a sua assinatura da Netflix, da mesma maneira, tenha compromisso com uma estrutura física de igreja. A não ser que você não queira isso, né? Eu digo isso à igreja. Mas isso custa dinheiro, pagar programa de rádio, fazer com que tudo funcione. Acabei de postar lá a história da padaria, né? Acabei de colocar lá. Temos um grande número de pessoas passando necessidade. 19 cestas básicas, se não me falha a memória, foram entregues por nossa igreja nesses últimos 20 dias. A gente não faz propaganda disso lá, não. Irmãos têm doado alimentos, têm doado dinheiro. Nós já pagamos luz, já pagamos água, já ajudamos irmãos a pagar conta, a gente não coloca isso lá, não. Mas isso vai ser apresentado na prestação de contas na Assembleia Geral Ordinária, a próxima que houver. Cada centavo. Hoje nós temos uma reunião com a diretoria da igreja para decidir a reabertura, né? Eu não decido sozinho. Mas nós precisamos ter esse cuidado, essa transparência. Nós não podemos trabalhar com uma estrutura falsa, uma estrutura manipuladora, uma estrutura que centraliza no indivíduo todo o poder de decisão. Eu pude falar da padaria lá no grupo, irmãos que estão endividados, que estão sem salário, que precisam de ajuda, eu estou à disposição para ensinar a fazer o pão, ensinar a fazer a conta, ensinar a separar a margem de lucro, eu vou para lá, ensino você a fazer, faço o pão, agora vá vender. Né? Então, a gente tem feito isso, a gente tem procurado fazer isso. Nesse momento, a Vanessa Contani está ligando para todos os membros da igreja, lá no projeto Você Não Está Só. Quero Te Ouvir, liga para mim, Quero Te Ouvir, que é o outro projeto, recebendo ligação, 24 horas por dia, meu telefone ligado 24 horas por dia. Quer dizer, isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas, assim, a gente tem procurado ter essa idoneidade. Quem trabalha comigo sabe, eu não sou assalariado pela igreja, não sou contra. No momento X da nossa história, eu achei por bem abrir mão da minha ajuda de custo, porque a igreja precisava e eu trabalhava, né? Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Então, sou eu quem paga o telefone que está à disposição da igreja. A igreja tem um compromisso comigo hoje de pagar meu combustível. E eu procuro gastar o mínimo possível. Né? Então, nesse exato momento, por exemplo, meu carro está sem taxa rodoviária paga. E eu não passo isso para a igreja. E nem vou passar. Né? Meu carro pode ser apreendido. Mas a igreja de Jesus ela tem que ser respeitada. E detalhe, nós temos dinheiro em caixa.
todas as contas estão pagas e nós temos dinheiro em caixa, porque esse é o certo. A igreja não pode passar vergonha, a igreja não pode ser humilhada, a igreja não pode ser cobrada pelos tribunais, a igreja não pode ser negativada pelos serviços de crédito da cidade ou do país. Né? Então, não é, a igreja não tem compromisso comigo, não paga minha água, não paga minha luz, não paga o meu telefone, não paga minha casa, eu não preciso. Não paga a parcela do meu carro, que, aliás, eu não pago mais, eu não preciso. Né? Então, eu falo com muita autoridade e com muita tranquilidade de que o que vem para minha casa, ou Deus manda, ou eu estou na rua trabalhando, dia e noite com a minha esposa, para fazer como Paulo diz, não sermos pesados à igreja, não sermos pesados a ninguém. Então, essa questão de uma igreja autônoma, de uma igreja honrada, de uma igreja que se posiciona na sociedade e que tem moral para falar, eu estou contando essa história para dizer o que eu vou dizer agora para a gente terminar a nossa aula. Vocês vão entender a força dessas expressões e a gravidade dessas exposições. Estamos num curso de batismo. Estou falando para membros da igreja em potencial que precisam saber como a igreja funciona. Né? Quando eu falo lá, quando eu bato lá em dízimo, oferta e tal, estou falando para mim, não. Estou falando para o que é certo. A igreja tem que ser honrada. Né? Quando eu falo lá que a gente tem que socorrer, né? Graças a Deus, glória a Deus. E se eu precisasse, eu falaria. Não preciso. Não vem alimento da igreja para minha casa, graças a Deus. Um dia eu já precisei. Há muitos anos atrás, não preciso. Graças a Deus, Deus tem suprido todas as minhas necessidades em Cristo Jesus e as necessidades da minha família. Então, eu não vou para os grupos da igreja reivindicar. É por isso que vocês vão ver o que eu publico, como eu me posiciono, as lives que eu gravo, as falas que eu emito. Né? Eu tenho a minha cabeça erguida. Né? Meu filho morou fora durante 5 anos. Cristina está aí. Dona Iraci e Cristina são responsáveis por uma grande parte desse sustento. Abençoando a vida do Jonathan, como abençoaram durante muito tempo a vida da Jéssica. Então, graças a Deus, eu não posso dizer, como muitos dizem, que o profeta não tem honra na sua casa. Eu tenho honra junto à minha casa, à minha família, a família da Celeste, que é a minha família. Né? Graças a Deus, reconhecem o nosso ministério, a lisura de todos esses processos, a transparência de todos esses processos. Eu fico muito feliz quando a Cris acompanha todos os nossos trabalhos, porque a Cris, muito antes de qualquer um de vocês, membros da igreja, ela sabe quem eu sou, ela é irmã da minha esposa. A minha sogra, mãe da minha esposa, sabe quem eu sou, sabe como eu vivo, sabe o que eu faço, conhece os meus defeitos, conhece as minhas virtudes, os meus erros e os meus acertos. Né? E sabe do que eu falo em relação à igreja, se é verdade ou se não. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para chegar no seguinte ponto dos batistas no Brasil, da aula de hoje da Igreja Batista Central de Botucatu, nessa configuração de hoje, dia 10 de abril de 2021. Nós temos dezenas de pastores em desespero para abrir as suas igrejas. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu fiz uma exposição de quase 30 minutos e agora eu quero fazer uma colocação que vocês vão julgar. Pessoas que dependem exclusivamente da igreja. Não tem trabalho, não tem emprego. Porque abriram mão, porque nunca tiveram, porque querem trabalhar e não têm a possibilidade, porque não querem trabalhar. Não vou entrar no mérito da questão. Quantos pastores que usam a igreja como a sua única fonte de renda familiar? Esses caras entram em desespero. Tem que abrir a igreja. Porque senão eles não têm como pagar a água, a luz, o telefone, não tem como fazer a compra do supermercado, abastecer o carro, pagar a parcela, pagar as dívidas que fazem na cidade. Então, eu não posso ignorar... Obrigado. Não é porque essa luz ela faz falta aqui. Eu não posso ignorar essa realidade. Se está certo ou está errado é uma outra discussão. Eu prefiro ter profissão. Digno é o obreiro do seu salário. Sim, mas eu tenho que estar preparado como um fazedor de tenda, que é uma teoria levantada por Paulo. Paulo vai dizer assim, Paulo era fazedor de tenda, hoje seria um engenheiro. Então, Paulo, ele intercalava seu ministério de pregações com períodos longos de confecção de tendas. E ele vendia essas tendas. Com esse dinheiro, ele pagava as suas contas e sobrevivia. Então, os fazedores de tenda hoje são aqueles que vivem como Paulo viveu. Por isso que vocês me veem dando aula na faculdade, me veem fazendo aí as minhas palestras, dando meus pulos.
né? Para viver daí. Sou funcionário público, estou licenciado por causa do doutorado, continuo estudando para conseguir um lugar ao sol, sem pesar a igreja. Por que aos 54 anos estou lá brigando para pegar o título de professor doutor? Porque eu posso ganhar mais trabalhando um pouco menos. Eu cheguei a 76 horas aula semana para me manter vivo, para pagar as minhas contas. Não aguento isso. Chega uma hora que eu não vou aguentar. Né? Meu concurso na prefeitura é de 25 horas. Né? 24 mais uma por causa do HTPC, 25 semanais. Né? Mas o que eu faço? Aula na faculdade, dando aula no ângulo, enfim, trabalhando para não ser pesado a ninguém. Então, o comentário que eu quero fazer é o seguinte: a gente tem que prestar muita atenção para a postura dessa turma que vai abrindo igreja, abrindo igreja, abrindo igreja, abrindo igreja. Se você chama de assim, você é pastor, é pastora, formado aonde? Ah, não, eu fui formado por Deus, como a Damares. Né? Chega lá em Brasília e diz assim, sou mestre. Cadê o seu título de mestrado? Não, sou mestre sob a ótica de Jesus, o mestre dos médicos. Vá tomar vergonha nessa cara, né? É muita disfarçatez, é muita pouca vergonha. Você é o quê? Sou cirurgia, sou doutor. Sou doutor de Jesus. Vai se operar com ele para ver a operação que ele vai fazer. Né? É um Zé Aringó da vida. Né? É um Chico Xavier da vida, com todo respeito ao espiritismo e aos espíritas, bem intencionados. Né? Mas é isso, a gente está vivendo essa maluquice. Então, você entra nos grupos de pastores da vida, todo mundo é pastor, é apóstolo, é bispo, e não sei o quê, todo mundo tem uma palavra, mas está todo mundo querendo abrir a lojinha. Porque se não abrir a lojinha, passa fome. Ah, não, mas o povo precisa de consolo. Aí, irmãos, enfim, aí eu tenho os meus pontos de vista. Quem quer cuidar, cuida. Liga, abraça, se coloca à disposição, oferece as ferramentas, disponibiliza meios. Quem quer fazer, faz. Né? Então, eu queria terminar essa aula de hoje dizendo o seguinte, é muito legal, né? A gente está numa estrutura de igreja, a próxima aula já vai ser agora sobre o princípio de autoridade, tá? A gente já vai entrar pesado agora nos assuntos de doutrina bíblica, tá bom? Posturas e doutrinas bíblicas da igreja local, mas é para vocês entenderem por que a gente faz como faz. Tá entendendo? Vocês presenciaram nesse momento uma grande leva de gente chegando à nossa igreja e a gente recebe com muito carinho, né? Mas não vou citar nomes, mas pastor, pastora, amém. Está aqui o abraço. Sejam bem-vindos. Mas a primeira coisa, você recebe estatuto, assina que recebeu, vai ler o estatuto, vai ler o regimento. É líder? Sou líder. Irmãos, a igreja local já sabe, ninguém se escandaliza mais. Irmãos, acabamos de receber 10 pastores em nossa igreja. Todo mundo já sabe que eles vão passar pelo crivo. Todo mundo já sabe, ninguém se assusta. Né? A irmã vai dirigir a reunião de oração de segunda-feira, o irmão vai dirigir a vigília, não tem problema. Olha, o jovenzinho lá que acabou de chegar de outro país vai dirigir o culto de jovens junto com a liderança da igreja, não tem problema. Mas, filho, domingo 9 da manhã, cadê você? Você sabia que você tinha que estar aqui estudando a palavra. Irmã, por que a senhora ensinou essa heresia na reunião de oração de segunda-feira? Senta aqui. A senhora tem que estar sentada junto aqui. Aí pedem para sair. É difícil demais pertencer a essa igreja. Esse pastor é exigente demais. Uma pessoa recém-saída de nossa igreja fez o seguinte comentário. Sobre a atitude que tomou e por que tomou. Alguém perguntou, mas, poxa, irmão, você saiu da Igreja Batista Central, o pastor Josias é uma bênção, a pastora Celeste, o pessoal sério. Assim, nossa, não dá para ficar lá, não. Eu fui fazer uma pergunta ao pastor, o pastor me deu 8 livros para eu ler. Dar livro para essa gente, às vezes, é a mesma coisa que mostrar cruz para capeta em filme de terror. Ué, é pastor ou não é pastor? Tem preparo ou não tem preparo? Sabe o que fazer ou não sabe o que fazer? A gente tem que parar de brincar de igreja. É por isso que a igreja oferece uma estrutura sólida, mas exige. E aí, graças a Deus que a pessoa, a interlocutora dessa maluquice, disse assim, mas o senhor está assustado com o livro? Você veja só, eu queria uma resposta. Ele me dá livro para ler.
Não sabe o que fazer, vai estudar. Vai aprender, vai para a escola bíblica dominical. Amanhã, 9 horas da manhã, os líderes estão juntos comigo, estudando a palavra. Né? Falar nisso, Priscila, eu acabei não distribuindo os temas, mas eu vou liberar os temas agora, na sequência, para vocês darem uma discutida, mas aí a gente, amanhã, libera os da próxima semana, tá bom? Vou liberar já para vocês. Então, assim, isso é grave. E, ao mesmo tempo, é uma garantia para vocês de que eu não estou acima da verdade, eu preciso me submeter a ela. A verdade é a palavra. Eu não estou acima da instituição, a instituição é maior do que eu. Eu sirvo a Deus na função de pastor de uma igreja local que pertence a uma denominação histórica que tem uma postura consolidada. Ou eu me adapto a isso, ou eu saio dela. Né? Então, é por isso que a gente age como age. Então, por que será que muita gente hoje está brigando para abrir a igreja? Para oferecer serviço de consolo espiritual, para vender feijão, para vender a oração que cura a Covid, para impor as mãos por conta de um voto financeiro. Quanta gente tem sido enganada, passada para trás, roubada nessas falácias, nessas mentiras que muita gente pratica e uma turma de incauto acompanha. Meu irmão costuma dizer que... meu filho tem falado isso. Quando um malandro e um vagabundo se encontram, dá negócio. Eu não tenho pena do povo que se apresenta enganado, porque se deu a enganar. Eu sempre falo que todo velhinho de cabeça branca que cai no golpe do baú é um golpista em potencial, porque senão não quer dinheiro fácil, não quer bilhete premiado, não quer carteira repleta de dinheiro. O vagabundo só pega o vagabundo. Via de regra é isso. O pilantra pega o pilantra. O canalha seduz o canalha. Então é por isso que a gente tem que ter uma postura muito séria, uma postura muito ética, uma postura dentro da moral e da ética bíblica, da ética cristã. Não é pedir muito, é pedir que a gente tenha um comportamento correto. Então é isso, galera. Eu vou terminar a aula para a gente não falar muito, para eu não me estender muito, dizendo o seguinte para vocês. Eu prefiro os rigores, esse tipo de rigor, de uma denominação histórica, do que as facilidades de uma igreja que é como estação de trem. Sabe estação de trem, sabe, rodoviária. Não para ninguém. Entra, sai, recebe a bênção, não recebe, faz o voto, o cara não recebe, migra, mas vem outro. Você vai receber a vitória, está aí a palavra de Deus. Profecia. Valorizamos profecia, mas o modelo bíblico é aguardar o cumprimento. Não se cumpriu, 3 podem ter falado. Deus fala muito menos do que imaginamos, porque ele não nos fala aquilo que a palavra já revela, e a palavra revela tudo aquilo que a gente precisa saber. Carne ou Satanás. 3 podem falar na palavra profética. E você tem a autoridade de questionar quem é que está falando, inclusive aguardando o cumprimento. Recentemente, uma profetisa disse lá em Pardinho, por exemplo, que alguém ia ganhar as eleições. Olha, assim diz o Senhor. Isso aí é o tempo todo. Deus tem dito coisa que nem ele sabe que disse. E assim diz o Senhor tem virado senha para muito enganador seduzir a muita gente. Eu, quando escuto assim diz o Senhor, as orelhas levantam. Opa, Deus está na terra, cadê? Eu quero ver. Eu quero as evidências de que Deus está falando. Muita pilantragem, muita desonestidade, muita safadeza, muita roubalheira, mas tem muita gente séria. É por isso que a gente procura agir dessa maneira. E eu já comprei brigas terríveis com isso. A mulher em Pardinho perdeu a eleição, entrou em depressão, quase morreu. Mas Deus não falou comigo? Não. Não, porque o diabo... Não, Deus não falou. A profeta ou profetisa falou ou do diabo ou da carne. De Deus não foi, porque não se cumpriu. Aliás, Deus não vai falar sobre a sua eleição. Então, é tonto quem quer ouvir essa palavra profética, quem acredita nela, quem dá ouvidos a ela. A Deus não fala? Fala, mas aguarde o cumprimento.
profecia para divórcio, profecia para desquite, profecia para casamento, profecia para o cara entrar no emprego, sair do emprego. É hora de uma geração madura, responsável. Temos que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e ver o que a Bíblia, como palavra de Deus, nos ensina. Né? Deus pode estar falando? Sim, Deus ainda fala. Mas eu posso e devo identificar quem está falando. A palavra profética é para orientar, exortar e consolar. É redarguir, orientar ou ensinar e consolar. Agora, o diabo, o tríplice ministério do rabudo, ele veio para roubar, matar e destruir. Né? Então, essa é a síntese da aula de hoje. A história da igreja, da denominação, ela tem as suas razões de ser. Então, quando vocês me veem como um pastor na Igreja Batista, é porque eu pensei, eu olhei, avaliei, pesei. Assim, eu trabalho nessa instituição. Eu vou servir a Deus, servindo ao meu próximo dentro dessa estrutura. É por isso que eu vou com prazer para fazer o pão. É por isso que eu vou com prazer para dar as aulas. É por isso que nós colocamos 74 alunos na escola da Embraer e na escola na escola industrial. Eu contei isso aqui recentemente numa palestra. Né? Encontrei o Silvio Prearo, professor Silvio de Geografia, que estava dando aula comigo há 2 anos atrás, emocionado no Central. Ele falou, rapaz, ontem eu estava falando com a minha esposa, uma médica da Unesp, que Deus abençoe aquele cara era eu na sua conversa com a esposa. Nossa, eu tenho certeza que muita gente, muitas daquelas crianças que iam comer o pão quente que eles faziam lá, não tinha pão na casa. E ele me perguntou, é verdade? Eu falei, é verdade, não tinha. A gente deu pão, deu material didático, deu as aulas, pagamos a todos os professores. Os professores recebiam R$40 a hora-aula. No município eu recebia 18 quando eu estava dando aula. Os meus professores dando aula no curso, 40. Quem abria a mão desse dinheiro? Era eu e o Jonathan, o meu filho, que vendo a minha sobrecarga decidiu dar aula para me ajudar. E depois trouxe uma turma de colegas dele da Unesp, que foram dar aula, alunos da física médica, alunos da biologia, enfim, da engenharia florestal, foram dar aula. Né? E está marcado no coração de muita gente. É por isso que a gente faz isso. Né? É porque a gente crê que o evangelho de Jesus ele tem que ser pregado em todo o tempo e de todas as formas. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Alguém quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguém não entendeu alguma coisa? Por favor, fique à vontade para a gente poder terminar, tá bom? Vamos começar pelo Rodrigo, se o Rodrigo quiser fazer uso da palavra, fica à vontade, tá, Rodrigo? Hoje rendeu, hein, pastor? Rendeu. R$40 a hora-aula, tá bom, hein? 40 por hora. Por 15, R$20 a hora. Eu sou professor também. Olha, que legal. Sou profissional de educação física. Que legal, Rodrigo, eu não sabia. Que legal, cara. Inclusive, eu tive vontade de fazer um trabalho voluntário em relação ao esporte com crianças, viu? Eu tô com uma ONG na mão para a gente trabalhar. Vamos conversar, Rodrigo. E cabe todo o projeto. Vamos fazer sim, com muito prazer, Rodrigo. Ah, legal. E eu gostei muito, assim, do final da aula agora, a transparência, né? E principalmente da igreja. Porque, assim, muitas das vezes, assim, que eu não buscava, né? A igreja devido a isso, né? Eu vi que muitas das igrejas hoje virou negócio. Negócio? Então, assim, eu não conseguia ver credibilidade naquilo, sabe? Eu nunca me senti tão bem numa igreja como eu me sinto hoje. Poxa, obrigado, Rodrigo. Eu fico tão feliz de ouvir isso, cara. Palavra de honra. Não, mas merece mesmo, pastor. Realmente, eu estou gostando demais. Legal, Rodrigão, legal. Seja sempre, sempre, sempre muito bem-vindo. É uma honra ter você com a gente, viu, Rodrigo? Muito obrigado, viu? Pri, você quer colocar alguma coisa? Fica à vontade, tá, Pri? Não, pastor, tá tudo certo. Foi boa a aula hoje. Esses caras falam pra caramba, não, Priscila? Professor, né? Obrigada, legal, Priscila. Prazer ter você com a gente. Não agradeço, é uma honra, viu?
Obrigada, abençoe. E você, Cris, quer colocar alguma coisa? Fica à vontade, viu? Tá por aí, Cris? Coloquei lá no grupo IBC a nossa aula, finalizando agora. Enquanto a Cris aparece aí, ó, vou colocar aqui, ó, finalizando a Oi, aula. pastor. Oi, Cris, tudo bem? Tá, eu fui lá pegar o Zafir, ó. Até aqui o Zafir, ó. Eu quero ver ele, peraí. Dia 10 de abril de 2021. Pronto. Cadê o Zafi, Cris? Olha ele. Tá parecendo, olha, de gravata e tudo, cara. Tá parecendo ator da Globo. É, tu nem sabe. Eu agora fui procurar ele. Ele estava debaixo do carro. Como assim? É, ele foi se esconder. Só que eu estava chamando, ele não estava vindo. A glicose dele está baixíssima. Ah, tem que ter cuidado, Cris. Olha o que Pois a Céu é. está te mostrando aqui, ó. Meu livro chegou. Olha, parabéns! Já estou lendo já. Ah, que legal! Muito bom. Mas, Cris, eu ia te perguntar o seguinte: quer colocar alguma coisa da aula de hoje, daquilo que foi falado? Fica à vontade, tá? Ó, achei maravilhoso, adorei. Muito bom, Jô, muito esclarecedor, nossa. E eu vou procurar lá o estatuto da igreja e o regimento. Pode Legal. deixar. Pergunta para a gente ver o que ele vai responder, tá? Ai, gente. Jô, até hoje ele não me deu a carta de apresentação. E eu tenho que apresentar agora na quarta-feira. Olha Não. isso. Ele disse que não tinha modelo. Eu te falei, né? Se você quiser, eu mando um modelo para você, você manda para ele, tá bom? Ai, vergonha, né? Eu mando um modelo para você, tá? Brincadeira. Obrigada. Então tá bom. Então tá legal, Cris. Vamos terminando a Eu aula de adorei hoje. tudo. Muito bom. Legal, Cris. Dá um abração aí na Dona Iraci, bom descanso para vocês. Está muito quente aí no Rio? Tá Obrigada. de boa? Como é que tá? Não, tá fresquinho. Legal, que Tá legal. fresquinho, graças a Deus. Aquele calorão passou. Então tá, Cris, valeu. Né? Cris, um abraço aí, dá um beijão na Dona Iraci. Rodrigo, um abraço. Priscila, abraço. Bom descanso para vocês, tá bom? Paz do Igualmente, Senhor, Rodrigo. Paz do Senhor, Pri. igualmente para você também. Pai, Senhor. Jô,